Boa tarde. É já este sábado a Assembleia Geral Extraordinária do Sport Lisboa e Benfica. O primeiro ponto da ordem dos trabalhos incide na discussão e votação na generalidade da proposta global de revisão de estatutos apresentada pelo Benfica. Segue-se a discussão e votação das propostas na especialidade e, por fim, a votação final global das alterações aos estatutos nos termos da proposta aprovada. Para os novos estatutos serem aprovados, é necessário haver 3/4 dos votos dos associados presentes, quer na votação final global, quer na votação inicial global, quer nas votações intermédias na especialidade. As portas de entrada para a Assembleia Geral abrem às 8h30 da manhã. E para percebermos melhor aquilo que na Assembleia Geral vai estar em discussão e sujeito a votação, em estúdio temos a presença de Jaime Antunes, vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica, João Pinheiro, membro da Comissão Inicial de Revisão de Estatutos, e Guilherme Fontes, membro da direção do movimento Servir o Benfica. Boa tarde aos três, é um prazer tê-los aqui e também esclarecermos os sócios do Sport Lisboa e Benfica. Faço uma pergunta aos três, começo pelo vice-presidente do Benfica, Jaime Antunes. O que é que destacam, no fundo, nesta proposta consensual como as principais mudanças para o futuro do Benfica? Antes de mais, boa tarde cumprimentar os colegas de painel. Eu queria dizer, antes de entrar na substância do estatuto, dizer duas coisas, que é, esses estatutos, desde que a direção decidiu abrir o processo de revisão dos estatutos, já, enfim, vamos chegar ao final deste processo, provavelmente quase com 2 anos. O que significa que foi um tempo bastante longo, mas também o facto de ser longo foi bom no sentido em que existiram várias fases no processo, que é a elaboração da proposta inicial, a submissão de uma proposta também da direção aos sócios para poderem participar e dar mais sugestões, enfim, e depois todo o encontro de vontades entre 3 propostas globais que nos conduziram à situação que estamos neste momento, que é uma proposta de consenso. E isto significa que, e eu queria agradecer quer à Comissão Inicial da Revisão dos Estatutos, quer ao Movimento Servir o Benfica, que souberam pôr de lado aquilo que é acessório e, de certa maneira, criarmos aqui um consenso em nome daquilo que é essencial no Benfica. E o essencial no Benfica é dotarmos o clube de novos estatutos que venham de encontro às necessidades e à evolução e que sejam, digamos, coerentes e compatíveis com a evolução que o Benfica Clube e o grupo que o Benfica lidera teve. E estes estatutos e esta proposta de consenso que nós apresentámos, eu penso que é uma demonstração de que o Benfica, naquilo que é o essencial, nós sabemos estar unidos e estar juntos, e daí a força do nosso clube. Ora, entrando verdadeiramente nos estatutos, aquilo que eu acho é que estes estatutos têm, em primeira linha, uma valorização forte dos sócios na vida do Sport Lisboa e Benfica. Vários exemplos. Os sócios correspondentes podem passar efetivos e têm metade do seu tempo de antiguidade reconhecido, por exemplo. Os sócios jovens veem fortemente valorizada a sua posição em termos de voto nas votações no Benfica. Para dar uma ideia, o número de votos do universo do Benfica vai subir cerca de 10%. E esses 10% sobem todos à conta dos 2 primeiros escalões de sócios jovens. Portanto, há uma forte valorização dos sócios jovens, que é muito importante trazer para cá. Os direitos, um segmento de sócios, enfim, mais pequeno, mas não por isso menos importante, os sócios vitalícios, que na década de 70 do século passado ajudaram o Benfica quando o Benfica muito precisou. São sócios vitalícios que nunca viram estatutariamente os seus direitos reconhecidos. Estes estatutos vão de encontro a isso. E, portanto, temos aqui também capacidade de intervenção dos sócios ao nível da Assembleia Geral, convocar uma Assembleia Geral Extraordinária se entenderam, demitir os órgãos sociais, convocando uma Assembleia Geral Extraordinária também, desde que haja justa causa para, efetivamente, fazer isso. E, portanto, eu acho que este é o primeiro ponto. É valorização dos sócios e valorização do papel... modo de chamar também mais a juventude, não é? E valorização do papel da Assembleia Geral no quadro do funcionamento do Benfica. Um segundo ponto, a valorização do clube, a valorização do Sport Lisboa e Benfica no quadro do grupo empresarial onde o Benfica já se situa. E o Benfica, é preciso não esquecer que o Benfica é aquilo que, enfim, em termos técnicos podemos chamar uma holding mista. Porquê?
gera participações de empresas e, por outro lado, tem atividade própria. Tem todas as modalidades, estão no clube, mas depois tem a gestão de empresas participadas, seja a SAD, que tem a maioria do capital e a liderança da gestão, seja a Benfica Estádio, que tem o estádio e explora o estádio. No caso concreto da SAD, uma vez que a SAD tem o exclusivo do futebol profissional, e é, obviamente, aqui uma parte essencial de toda a atividade do Grupo Benfica, o que acontece é que estes estatutos, no artigo 6º, são inequívocos. O Benfica tem que ter a maioria do capital, o Benfica tem que ter a liderança e o controle da gestão, e o Benfica não pode alienar os direitos de voto que tem na SAD. Ou seja, com estes estatutos, não há qualquer possibilidade no futuro de o Benfica perder a maioria e o controle para um investidor, SAD. não é? Para qualquer investidor, seja para quem for. Ou seja, para isso acontecer, teria que haver uma Assembleia Geral para mudar os estatutos e depois, então, poder avançar para qualquer coisa. Mas lá, mais uma vez, essa Assembleia Geral são os sócios que têm que decidir. Ou seja, o clube, o Benfica, é dos sócios, é os sócios que estão no centro desta mudança estatutária, do ponto de vista da sua valorização e da sua participação. Eu acho que depois, enfim, para não monopolizar todo o tempo, só dizer 2 ou 3 coisas que são muito importantes. Dá-se aqui um passo, eu julgo que é muito importante também, que é dos órgãos sociais do Sport Lisboa Benfica poderem vir a ser remunerados. É uma coisa que, historicamente, no clube, isso não acontece assim, mas hoje o Benfica não é apenas um clube. O Benfica é uma holding que está também a gerir participações sociais, que tem empresas para gerir e tem que ter, obviamente, capacidade de atrair e tem que dar aos sócios, a todas as categorias de sócios, a possibilidade de poderem ser dirigentes do Benfica. Ora, na atual situação, se as pessoas não são remuneradas e as pessoas têm a sua vida pessoal, e, obviamente, há à partida uma limitação de muita gente que não pode dispor ou do tempo ou da possibilidade de ser dirigente do Benfica. Portanto, esta possibilidade vai abrir todo um leque de possibilidades de benfiquistas que querem, gostariam de ser ou têm ideias para o Benfica e poder vir a candidatar-se. Mas, também aqui, tivemos o cuidado de limitar o custo dessas remunerações. 0,5% da faturação global consolidada do Grupo Benfica, de maneira a evitar, a limitar, digamos, que haja loucuras que possam vir a ser cometidas em nome disso. Por outro lado, essas remunerações são definidas por uma comissão de remunerações eleita pelos sócios. Com mais uma vez, 4 elementos, não é? 5 elementos. Mais uma vez, os sócios com o poder de eleger, juntamente com os órgãos sociais, elegem essa comissão de remunerações. A comissão de remunerações é válida para o mandato. E, portanto, aí sempre a dar o poder e a colocar os sócios no centro do poder aqui do Sport Lisboa Benfica. Finalmente, só 2 ou 3 aspectos, que é o limite de mandatos e isso, portanto, aplica-se aos presidentes dos órgãos sociais e da Comissão de Remunerações. 3 mandatos consecutivos, as pessoas não se podem recandidatar ao cargo a que desempenharam durante esses 3 mandatos. Enfim, pensámos, e isto é um assunto que dava muita discussão, há obviamente muitas opiniões, há tudo isso, mas pensámos e chegámos a este consenso no sentido de limitar apenas para os presidentes dos órgãos, que é aquilo que nos parece razoável. Não seria razoável, sei lá, um secretário da mesa da Assembleia Geral, que por acaso até teve 3 mandatos consecutivos, e depois não poder ser candidato a presidente do Conselho Fiscal, ou a presidente da mesa da Assembleia Geral, ou, enfim, não teria muito sentido limitar ao nível de todos esses coisas. Por outro lado, também reduziu-se a idade em que o sócio pode ser candidato a presidente do Benfica, para 35 anos, e 15 anos de sócio. Nos atuais estatutos era 25 anos. E, portanto, há aqui, de facto, muitas alterações no sentido de adequar esta situação, estes novos estatutos, àquilo que é a realidade atual do Sport Lisboa Benfica. João Pinheiro, isto foi uma proposta consensual, portanto, cada um tem a sua ideia, naturalmente. Quais são os pontos que destaca também? Concorda com estes destaques ou tem outros também? Qual é a sua perspectiva? Muito obrigado. Eu, em 30 segundos, gostaria, tendo a oportunidade de
fazer aqui uma homenagem aos membros da Comissão de Revisão dos Estatutos que não estão aqui presentes, mas que deram um trabalho qualificado, disponível, em tempo, para podermos ter uma primeira proposta de revisão dos estatutos. Daí referia António Bagão Félix, Fernando Neves Gomes, Jaime Antunes, que também fez parte, João Loureiro, João Varandas Fernandes e Raquel Vaz Pinto. Portanto, foram uma expressão de militância benfiquista no trabalho que aportaram em prol de um documento que, em traços gerais, concordo naturalmente com os destaques aqui feitos pelo Jaime Antunes, mas também destacaria o seguinte: houve uma preocupação muito grande em manter, na medida do possível, a fidelidade e o respeito perante um texto estatutário que nós tivemos que analisar e trabalhar, que, em alguns segmentos, tem mais de 100 anos. E, portanto, é um trabalho delicado de preservar a tradição, de lhe introduzir alguma inovação, introduzir equilíbrios entre os órgãos sociais que são necessários e introduzir um espaço também necessário nas sociedades cada vez mais escrutinadas de boas práticas de governance numa organização com a complexidade como tem já o Sport Lisboa e Benfica. E depois, na medida do possível, aproveitar a ocasião para consagrar nos estatutos elementos culturais da identidade do Benfica que estavam dispersos por regulamentos e que provavelmente até não eram conhecidos dos sócios e que passam a estar. Portanto, o hino, a bandeira, o estandarte, tudo elementos que fazem a história do Benfica e que passam a ter uma dignidade estatutária. Depois, certas identidades que as pessoas associam imediatamente ao Benfica e que passam também a ter uma consagração que não será posta em causa. Portanto, a conciliação entre o futebol profissional, que é a modalidade que nos destaca, mas o espaço também para o ecletismo das outras modalidades e atividades desportivas que caracterizam, como sabem, o Benfica e que estará, com certeza, consagrado nos estatutos, como terão oportunidade de comprovar. Queria, relativamente a um ou outro ponto focado pelo Jaime Antunes, não acrescentar, mas complementar. Portanto, a questão da remuneração dos órgãos sociais. Durante muito tempo foi um tabu. Portanto, no universo benfiquista, no associativismo benfiquista, essa questão não se colocava. Mas o Benfica não teve só esse tabu. Ao longo dos anos teve outros tabus que foram sendo ultrapassados. Portanto, o Benfica até, creio que, ao início da década de 80, não competia com jogadores estrangeiros. Certo. A dada altura, passou a fazê-lo. A questão da remuneração não é também, de facto, garantir oportunidades, mas é oportunidades para que qualquer benfiquista se candidate e se possa dedicar exclusivamente ao Benfica, mas também é outra coisa. Há um binómio nessa remuneração, que é o binómio da responsabilidade. Nos estatutos ficam consagradas regras em que se exige mais aos titulares dos órgãos sociais, nomeadamente do ponto de vista disciplinar, caso se desviem da sua missão. E isso é a contrapartida de serem remunerados. A remuneração não é apenas um ganho quantitativo para as pessoas que possam ser eleitas, é uma condição de maior responsabilidade, inclusive patrimonial. De forma um pouco a ir ao espírito da Fundação, não é? Da lógica da Fundação do Benfica, não é? Exatamente. Depois também aproveitámos para introduzir nos estatutos regras preventivas de problemas para o Sport Lisboa e Benfica. Portanto, a ideia de que, por vezes, determinados espaços de militância benfiquista são espaços de exagero, não tem que ser uma ideia não contestada. Portanto, passa no texto estatutário a existir um conjunto de normas disciplinares claras, com competências de órgãos que devem atuar em situações de manifesto desrespeito pela imagem do Benfica coação, não é? E até pela integridade do Benfica e dos seus sócios. Outro ponto que acho fundamental, discutido e que ainda bem que consta de uma proposta consensual, é a possibilidade da Assembleia Geral discutir
e desejavelmente aprovar um código de ética e boas práticas. É um instrumento de, diria, modernidade. Eu creio que não há nenhuma organização complexa e relevante que não o tenha já adotado. Não há nenhum motivo para o Benfica não o adotar e, de certa forma, traz tranquilidade para o futuro, porque um documento dessa natureza, com regras claras, com as linhas vermelhas traçadas sobre o que se pode e quais são os limites até onde se pode ir, ajuda a evitar problemas como o Benfica teve no seu passado recente e que se deseja que não se repitam. Depois, também, no sentido da valorização dos sócios, creio que o Jaime Antunes aflorou, passa a haver maior informação e mais qualitativa do ponto de vista orçamental e financeiro. Aproveito para elogiar uma medida adotada por um clube rival, que criou um portal de transparência. Diria que nesta proposta de estatutos também já caminhamos nesse sentido, para que a gestão seja mais transparente, desde logo na relação entre os órgãos sociais e os sócios. E isso fica, de alguma forma, garantido. Pois há mais vários outros temas, mas que se calhar não esgotaria para que também possa haver pluralidade aqui no debate. Para o Guilherme Fontes também ter aqui a possibilidade de destacar quais são os grandes destaques que faz aqui também desta nova proposta de mudança, de novos ventos, digamos assim, para o Benfica. Eu acho que o primeiro grande destaque vai para a participação dos sócios, ou seja, hoje aqui estão 3 representantes das tais 3 propostas globais e depois se uniram aqui numa proposta de consenso, mas não nos podemos esquecer dos mais de 60 sócios que foram participando, enviando sugestões, alguns quase estatutos completos, outros alguns artigos, e acho que é de salientar essa vitalidade e o associativismo dos sócios do Sport Lisboa e Benfica. E depois também acho que é interessante pensarmos que todo este processo, como já nos dizia, já é um processo que vem longo, já vem de 2 anos, mas a verdade é que já há muito pedido pelos benfiquistas e aqui há que salientar que o Presidente Rui Costa tinha feito esta promessa eleitoral e cumpriu-a. Estamos neste momento a escassos dias de votar talvez um dos momentos mais importantes do nosso passado recente e de, finalmente, eu julgo que utilizarmos estes estatutos como uma ferramenta para o futuro. Uma ferramenta para o futuro que nos vai também devolver aqui um bocadinho que foi do que fomos perdendo a nível de democracia, aquilo que alguns sócios iam sentindo ao longo dos últimos anos, que estávamos mais afastados desta nossa tradição democrática e que finalmente com estas introduções que conseguimos encontrar e este espaço comum que fomos encontrando ao longo de semanas de trabalho, julgo que esta proposta de estatutos, não sendo perfeita, porque nunca é impossível nós conseguirmos agradar a todo o nosso universo e a todas as sensibilidades, mas acho que houve aqui um esforço, como disse o Jaime Antunes e o João Pinheiro, de encontrarmos caminhos para construir algo para o futuro. Claro que, para além de todos os destaques que já demos aqui, e acho que muito relevante o tema da valorização dos sócios, eu enquanto sócio mais novo aqui desta mesa, ia sentindo que, e sócios até mais novos do que eu, sentíamos muito esta discrepância entre os sócios mais novos, que também seguram a vitalidade e a perpetuidade do Sport Lisboa e Benfica, iam ficando para trás ao longo dos tempos. A discrepância era muito grande, era 1 para 50, e hoje em dia conseguimos reduzir substancialmente esse gap. E acho que isso é fundamental, e entre outros instrumentos que foram dando e que vão dando voz aos sócios, porque por vezes existia esta noção de que o sócio só tinha acesso aos órgãos sociais 2 vezes por ano. E hoje em dia, com as introduções feitas através desta proposta de consenso, aumentámos aqui o número de oportunidades, desde Assembleias Gerais Extraordinárias, como o próprio Jaime antes nos dizia, Assembleias Gerais para uma eventual destituição de direção. Portanto, há aqui mais oportunidades para a participação ativa dos sócios e acho que essa militância sai reforçada. E acho que devemos todos pensar que temos um dever no dia 21. E nós, no dia 21, temos que perceber que votamos para o futuro do Benfica, em prol do Benfica. Não temos que ir para a Assembleia Geral com qualquer tipo de ideia de que poderá sair daqui algum tipo de cartão amarelo porque estamos mais ou menos insatisfeitos com algum resultado recente ou com alguma medida tomada. Acho que todos os benfiquistas devem ir para a Assembleia Geral
com a plena convicção de que estamos a votar estatutos que desde 2010 que não nos são apetecíveis, não correspondem, se calhar, àquilo que foi a tradição democrática do clube, e há uma oportunidade única para os sócios fazerem ouvir e fazerem-se ouvir à Benfica. Portanto, ainda recentemente foi vaticinado na opinião pública que talvez seria melhor suspender este processo, que é um erro tremendo, e aproveitar este espaço que a BTV nos dá para comunicarmos diretamente com os sócios, que agora, mais do que nunca, nós temos de dizer presente enquanto sócios e temos que estar no dia 21 de uma forma ordeira, como sempre foi. Discordamos em muitas coisas, nesta mesa discordámos bastantes vezes nas nossas reuniões, mas concordamos com o suficiente, como já nos dizia, que era encontrar aqui um caminho para o futuro do Sport Lisboa e Benfica. E um dos temas que merece maior destaque nesta proposta de revisão, no nosso entendimento, e que também tem que ver muito com esta pacificação. O Benfica tem vivido há alguns anos conturbados e precisa desta pacificação, precisa desta aproximação dos sócios, e um dos temas que levantava sempre bastante discórdia era o tema do voto eletrónico. E, portanto, felizmente, conseguimos encontrar nesta mesa um caminho para abolir o voto eletrónico, salvo se todas as futuras candidaturas que se vão perfilando assim decidirem que essa será a metodologia a utilizar num próximo ato eleitoral. Mas acho que isto também traz aqui esta tranquilidade para o futuro, a tranquilidade que o João Pinheiro falava e dava voz a um pedido dos sócios que já vinha sendo recorrente nos últimos anos. Dir-me-ão alguns que se calhar estamos a dar um passo atrás e porque a tecnologia hoje em dia permite-nos ter aqui alguma segurança com o voto eletrónico. Outros poderão entender que desta forma, se calhar, alguns sócios poderão perder a possibilidade de participar, mas a verdade é que fomos vivendo anos tão conturbados com este tema que acho que esta conquista vai forçosamente pacificar algum do desconforto que foi existindo, e eu gostava de destacar esse como um dos elementos fundamentais desta proposta de consenso. E depois, dentro desta linha de raciocínio, um pouco aquilo que o João Pinheiro falava há pouco, o Benfica ia tendo alguns regulamentos dispersos, uns mais conhecidos do que outros, e acho que a consagração estatutária da aprovação de um regulamento eleitoral sob proposta da direção, mas a aprovação em Assembleia Geral, é claramente um passo para a reconquista de uma tradição democrática que sempre teve no ADN do nosso clube. O Benfica já era democracia antes mesmo do país o ser. Antes de 74. Exatamente. Portanto, acho que demos aqui passos, respeitámos, como o João dizia, muitas vezes não poderíamos fazer tábua rasa do que era o passado, e acho que no passado encontramos estes bons caminhos para construir um futuro sólido e que no dia 21 os sócios se apresentem e consigam confirmar aquilo que nós acreditamos ser a melhor proposta, e aqueles que entenderem que a proposta global tem algumas falhas, porque terá, não há acordo possível, por exemplo, na questão do número de votos, há N propostas nesse sentido, há quem entenda que as casas do Benfica poderiam não ter votos, enfim, há quem entenda que seria necessária uma segunda volta, listas separadas, assim, há todo um conjunto de temas que aquilo que nós temos que perceber é que nesta proposta consensual estão as bases para o futuro. Depois poderemos discutir ponto a ponto, no ponto 2 da ordem de trabalhos, há espaço para votarmos todo o tipo de ideias que outros sócios propuseram. Agora, o importante é percebermos que no ponto 1 temos um trabalho feito de 2 anos com um conjunto de vários elementos, da direção, da comissão, de servir o Benfica, de outros sócios, várias sensibilidades foram tidas em conta, e temos aqui aquilo que foi o melhor documento possível de consenso a olhar sempre para o futuro do Sport Lisboa e Benfica. E nesse sentido, há pouco vou socorrer-me de uma frase que há pouco disse, que era um dos dias mais importantes da história do Benfica. Por que razão, Jaime Antunes, é que é tão importante os sócios do Benfica aprovarem, digamos assim, esta nova Constituição? Bem, eu acho que, de facto, vai ser uma das Assembleias Gerais mais importantes do Benfica dos últimos tempos, porque, de facto, vamos discutir e aprovar, e eu fazia também aqui um apelo a todos para que nos foquemos naquilo que é essencial. E aquilo que é essencial é exatamente dotar o Benfica de novos estatutos, porque o Benfica hoje é uma realidade muito diferente do que era há 50 anos. E, portanto, não pode ter estatutos nessa matéria, digamos assim, que, de certa maneira, tinham mais, tirando a revisão de 2010, mas tinham mais de 30 anos, e que foram estatutos fantásticos, porque, efetivamente, ao longo dos 30 anos não foram matéria de grande polémica, de certa maneira. Mas, dizer isso. E, portanto, isto é fundamental. Mas eu dou um exemplo
de uma mudança que às vezes é pouco falada e que exemplifica de facto a importância disto. Até aqui, quando se tratava de aprovar o relatório e as contas do exercício, os sócios aprovavam o relatório e as contas do clube, as contas individuais do clube, apenas a atividade do clube. Nessas contas individuais do clube não estavam refletidas as contas das empresas que o clube lidera. As contas da SAD, por exemplo. Passam a votar Universo Benfica, não é? Portanto, eles passam a votar as contas consolidadas. Ou seja, os sócios passam a ter um poder muito para além daquilo que tinham anteriormente de fiscalização do trabalho, da gestão do Benfica, do trabalho da direção. E, portanto, este exemplo só por si, mesmo não é preciso ser, digamos, um especialista na área da gestão ou da economia, para perceber que uma coisa é aprovar as contas do Benfica Clube individualmente, que basicamente refletia as modalidades, e outra coisa é aprovar as contas consolidadas do Universo Benfica. E, portanto, esse passo é um passo, digamos, extraordinário. Eu penso que a questão, por exemplo, do voto eletrónico que o Guilherme agora aqui focou, é o exemplo mais evidente, digamos, de cedências, de encontro de vontades, de procura de consensos. Como sabem, a direção tinha uma posição no sentido de defender o voto eletrónico. Sabíamos que isto era uma situação que dividia os benfiquistas e, sendo um fator de divisão dos benfiquistas, ninguém quer um fator de divisão do Benfica nos estatutos. E a direção também não quer. E, portanto, chegamos nessa matéria também a um consenso, a encontrar uma fórmula, mas, obviamente, nada impede que, se as listas concorrentes a um futuro ato eleitoral todas estiverem de acordo, haverá voto eletrónico. Se não estiverem de acordo, não haverá voto eletrónico, haverá o voto em urna. E o voto em urna não impede que os sócios, espalhados pelos diferentes cantos do país, votem, porque a mesa da Assembleia Geral, que tem a responsabilidade de organizar o ato eleitoral, certamente irá providenciar mesas em casas do Benfica, nos vários sítios do país, onde já foi feito noutras ocasiões. Poderá até providenciar outras soluções para sócios no estrangeiro. Exato, sócios no estrangeiro, tem que se valorizar. Mas aí também, uma vez que nós remetemos para o regulamento eleitoral, e como ainda há um bocado estávamos aqui a conversar com o João Pinheiro, digamos, o regulamento eleitoral também é um novo momento de consenso relativamente a essas questões que, de certa maneira, não se podem ter tudo nos estatutos. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que temos de dizer. Portanto, estes estatutos são uma mudança qualitativa e significativa na vida do Benfica, naquilo que é a nossa Constituição e, como disse há um pouco, valoriza muito as diferentes categorias de sócios, os sócios jovens, os sócios vitalícios, a intervenção e a forma de intervenção dos sócios na Assembleia Geral, a forma dos sócios fiscalizarem o ato da direção, a responsabilização da direção e dos dirigentes pelo trabalho de direção que fazem no Benfica. E, portanto, tudo isso, e eu volto a frisar, e sobretudo fica claro e fica inequívoco a capacidade do Benfica de controlar, de dirigir as sociedades anónimas desportivas. Sejam esta que existe, sejam outras a constituir. Eu chamo a atenção para isto porque, num dos primeiros artigos, diz-se aqui que o objeto social do Benfica é a prática do futebol nas diferentes escalões e categorias e, sendo um clube eclético, as diferentes modalidades. Ora bem, o Benfica exerce o seu objeto social no futebol através de uma empresa, que é a SAD. E, portanto, seria um pouco absurdo que, tendo os estatutos, o objeto social central, a atividade central do Benfica ser o futebol profissional e depois o Benfica não controlasse a empresa que tem o futebol profissional. E, portanto, a SAD é a forma através da qual o Benfica exerce o seu objeto social. E, nesse aspecto, estes estatutos, os estatutos anteriores também já tinham algumas regras nessa matéria, mas aqui vem-se reforçar claramente. Ou seja, a direção do Benfica tem que nomear o presidente da SAD e o presidente da Comissão Executiva da SAD, se ela existir. Pronto. E isso fica claro aqui. Portanto, há uma responsabilidade da direção por liderar o futebol
e o futebol através da SAD. Independentemente, e obviamente sempre também, no respeito pelos direitos e pelos interesses dos acionistas minoritários que estão dentro da SAD e que o Benfica sempre respeita e tem que respeitar e vai continuar a respeitar, como é evidente. Mas uma coisa é respeitar os direitos dos acionistas minoritários, outra coisa é exercer a liderança, uma vez que o Benfica tem uma maioria confortável do capital e dos direitos de voto na SAD. Bom, penso que queria também acrescentar aqui. Este destaque do Jaime Antunes permite responder a uma questão que se calhar atravessou a última década, que é uma questão até popular. O que era o Benfica? Era um clube com uma SAD ou era uma SAD com um clube? Isto derivado de algumas confusões, de alguns protagonismos que se apresentavam publicamente, que lançavam, a dada altura, a dúvida. Ora bem, esta proposta de revisão estatutária responde centralmente a essa questão. O Benfica é uma associação que tem uma SAD para cumprir o seu desígnio de competir ao mais alto nível no futebol profissional. Pode competir também sob a forma de SAD noutras modalidades, mas no futebol profissional compete através de uma SAD. E ao competir através de uma SAD fica claríssimo que um conjunto de competências da direção eleita pelos sócios podem e devem ser exercidos relativamente ao poder que o Benfica, associação, tem enquanto acionista maioritário nas sociedades comerciais e nas sociedades anónimas desportivas existentes ou que venha a criar. Este ponto é muito importante. Há depois outro ponto também importante. Estes estatutos, esta proposta de revisão de estatutos, enquadra-se num tempo, numa conjuntura económica. Conjuntura económica é essa que nos apresenta nas diversas latitudes, mas principalmente no Reino Unido e em França, realidades de clubes históricos que passam a ser detidos e controlados por fundos financeiros de outras proveniências. E quando isso não acontece diretamente através do capital social, acontece através de acordos parasociais. Ora bem, relativamente a essa questão, e em homenagem à identidade histórica do Benfica, esta proposta de revisão dos estatutos também dá uma resposta inequívoca. Não é só, como já referiu o Jaime, através da proibição de o Benfica não ter, ou algum dia deixar de ter, uma posição societária qualificada, portanto, pelo menos 50 mais 1 em todas essas sociedades, é também na proibição de estabelecer acordos parasociais com quaisquer que sejam possíveis titulares de capital social. Portanto, se um dia o associativismo benfiquista mudar de opinião e achar que os novos ventos empurram os clubes para outros modelos, terão que rever os estatutos. Agora, à data em que esta proposta é apresentada e se colher o apoio de 3/4, o Benfica, tal como o preâmbulo desta proposta de revisão dos estatutos diz, é um clube de sócios e continuará a ser. Portanto, é esse o compromisso que está também aqui plasmado e que queria salientar. Só para complementar em 30 segundos. E uma última nota. Os anglo-saxónicos utilizam muito a expressão checks and balances, no fundo para conciliar num propósito comum poderes executivos, poderes deliberativos, poderes de fiscalização. Quem tiver paciência e atenção e ler os estatutos do artigo 1º ao último, encontrará várias manifestações desses checks and balances, dando relevância aos sócios através da Assembleia Geral, dando relevância e responsabilidade e impulso para a ação à direção, mas dando também relevância aos órgãos de fiscalização num conjunto de oportunidades que têm para exercer essas competências. Talvez, peço desculpa. Talvez até um pouco mais nos órgãos, que anteriormente não deixavam de ter estes poderes, mas hoje eles saem reforçados desta proposta, que acho que também é um ponto a salientar. E pegando aqui nisto que o Jaime e que o João falavam, destes ventos que vêm de outras latitudes, eu acho que este exemplo deste trabalho que foi feito nestas matérias a nível estatutário,
é o exemplo perfeito do que foi o trabalho que foi feito ao longo destes tempos, que é o respeito pela tradição, mas o olhar para o futuro. Portanto, o Benfica não poderia ignorar aquilo que se passa à sua volta, mas não pode ignorar de onde veio. E, portanto, centrar o poder nos sócios, a última palavra nos sócios, de forma tão clara, como agora explicava o João e como explicou o Jaime, eu acho que é fundamental para quem nos estiver a ouvir perceber que foi sempre esse o objetivo deste consenso. Foi este o ponto que sempre nos uniu. Não obstante discordarmos em algumas outras matérias, este foi o ponto que sempre nos uniu. Foi devolver de forma clara e inequívoca a última palavra aos sócios, que foi o que esteve no ADN do Benfica desde 1904. Portanto, nós não inventámos nada, se calhar apenas demos-lhe uma nova dignidade estatutária que foi sendo perdida ao longo dos anos com algumas situações. E, portanto, acho que este é um ponto que devemos todos ter em mente no dia 21, quando com responsabilidade decidirmos o futuro do Benfica, pensarmos que, certo, poderemos não concordar com tudo o que está nesta proposta, mas saibamos que a proposta foi construída a pensar no respeito pela tradição do que é o Sport Lisboa Benfica, mas com um olhar para o futuro. Quero perguntar, a última revisão foi em 2010, falávamos há pouco, demorou este documento cerca de 2 anos, não é? Mais ou menos essa data. Pergunto se foi fácil chegar aqui a uma solução de consenso ou houve muitas linhas vermelhas que não podiam aqui ser ultrapassadas? Não, não foi fácil, mas não existiram linhas vermelhas de ninguém. E o facto de não existirem linhas vermelhas foi isso que nos permitiu chegarmos a esta solução de consenso. Foi uma solução em que foi um espaço de discussão que demorou semanas, e foi discussão bem viva, em que, obviamente, cada um de nós defendia determinadas posições e depois tivemos a capacidade de chegar a este documento, que é, na minha opinião, um documento equilibrado, um documento que serve ao Benfica, um documento que também é coerente em si. Não houve aqui também uma coisa de enxertar medidas deste ou medidas daquele. Houve, de fato, uma preocupação no sentido de que os estatutos fossem um processo de coerência, de resposta às necessidades do Benfica. Aliás, isto também, de certa maneira, é um apelo que eu faço aos sócios para a próxima Assembleia Geral, que é, obviamente, sem coartar a liberdade de cada um, obviamente, defender a sua opinião e a sua posição individual. Eu acho que isso é evidente. Se me perguntar a mim se eu subscrevo 100% deste documento, eu provavelmente, se fosse eu a fazê-lo, faria diferente num ou outro aspecto. Certamente o João Pinheiro também, o Guilherme também. E, portanto, todos nós fizemos aqui um esforço de concertação. E aquilo que eu apelo aos sócios para a próxima Assembleia Geral é um pouco no sentido das pessoas se focarem naquilo que é essencial e se perceberem que o Benfica precisa de novos estatutos para se adequar à sua nova realidade. E o essencial é que é importante, não é o acessório. Às vezes há pequenas coisas que as pessoas têm uma opinião de maneira diferente, e que se focam muito nesse problema muito pontual, mas que às vezes não é assim tão relevante quanto isso. Agora, o que é relevante é, de certa maneira, o que temos vindo aqui a dizer: valorização dos sócios, garantia de fiscalização dos atos da direção, garantia de que a direção tem os instrumentos para poder gerir o Benfica da melhor maneira, garantia de que o clube continua a existir e com o clube dos sócios, e esse clube tem os instrumentos para dirigir a SAD e dirigir o grupo empresarial que lhe está associado. Ora, isso é que é verdadeiramente importante para o Benfica. As outras questões às vezes são um pouco marginais. Todos nós temos que deixar, digamos, as nossas opiniões mais ou menos pessoais, caseiras, de lado e olhar para que isto, estamos aqui a trabalhar para o Benfica e é para os sócios que nós estamos aqui, de facto, a fazer. João Pinheiro, foi difícil criar este documento, chegar aqui a um consenso, não houve de facto aqui as tais linhas vermelhas? Estamos a falar do Benfica, o vermelho é sempre aqui uma pergunta complicada, mas neste caso tem um contexto, não é? Quer dizer, quando se parte portanto, para um trabalho conjunto, há um apor que cada um dos membros traz da sua experiência, da sua visão profissional, da sua visão enquanto sócio do clube. Agora, há um elemento que eu destaco que foi sempre comum a todos.
em todas as fases, que foi o da responsabilidade perante o Benfica, perante a ideia de Benfica e perante a ideia de Benfica enquanto conjunto de sócios. Essa responsabilidade e respeito ajudou a dirimir muitas questões. Tensões entre a Assembleia Geral e a direção, momentos e formas de controlo dos sócios relativamente à direção, que são, no fundo, as questões clássicas que se suscitam quando se estão a rever poderes internos. Portanto, em nenhum momento senti que não houvesse conciliação possível, sendo que, lá está, tenho que salientar um aspecto que talvez passe despercebido. Esta negociação fazia-se entre um conjunto de sócios e, neste caso, o Jaime Antunes, um representante de uma direção eleita uns meses antes, quando se iniciou este trabalho. E, portanto, não era simples estar a discutir e construir soluções que, em alguma medida, significavam relativizar ou abdicar poderes executivos em prol de de um reforço de poderes deliberativos da Assembleia Geral. E, portanto, enalteço nessa medida a disponibilidade manifestada pelo Jaime Antunes, e creio que representará a direção, para nunca ter coartado, isto não é um elogio, é uma constatação, nunca ter coartado a discussão mesmo nos temas mais melindrosos. E pronto, posso exemplificar com um deles, a dada altura, discutir poderes clássicos, a quem é que competia dispor sobre a alienação, aquisição ou oneração de património. Várias opiniões foram manifestadas, mas conseguimos um consenso, mais uma vez, equilibrado e que mantém esse poder decisório na Assembleia Geral. Portanto, isto é um exemplo entre vários outros que podia referir. Guilherme, pergunto também esta dificuldade, e houve ou não aqui linhas vermelhas na discussão complicada, já que teve 2 anos? Eu acho que nós nunca podemos partir para algo de tamanha responsabilidade com qualquer tipo de linha vermelha. Portanto, acho que não seria servir o Benfica partir para qualquer tipo de negociação numa base de nós deste ponto não arredamos. Imagino que seria 3 sensibilidades diferentes e cada uma chegar e dizer do ponto A, B e C nós não abdicamos. Portanto, claro que é lógico, era notório e era claro aquilo que as várias sensibilidades tinham como pontos importantes. Eu não gostaria de chamar linhas vermelhas, mas sim pontos importantes, e no final do dia eu acho que todos estes pontos acabaram por encontrar aqui uma solução de consenso. Eu guardo como um dos grandes exemplos a questão do voto eletrónico, que foi o último tema a ser fechado, já mais do que para lá da compensação que tinha sido dada pelo árbitro, mas chegámos lá porque tivemos a consciência da missão que tínhamos em mãos, tivemos consciência da importância que este texto tem para o futuro do Benfica, e esse é um exemplo claro, porque a direção tinha uma opinião que é conhecida e que está plasmada em várias propostas que foram feitas e refeitas ao longo do tempo, e o Movimento de Servir Benfica tinha uma opinião diametralmente oposta. E no final encontramos uma solução de compromisso. Portanto, a regra é a da abolição do voto eletrónico, salvo se as partes assim o concordarem. Portanto, este é um exemplo claro de que para temas de tamanha relevância são sempre complexos. Portanto, nada disto foi simples, mas foi sempre feito com espírito e com abertura para encontrar pontos e para encontrar um caminho para um texto que é tão importante e que nos vai, sendo aprovado no dia 21, vai nos guiar para os próximos 8 anos. E acho que isto aproveito aqui 30 segundos para fazer um apelo, que é, como o Jaime e o João disseram há pouco, há um local próprio para tudo. No dia 21 estamos pura e simplesmente a discutir a constituição do Sport Lisboa e Benfica. Não há uma moção de confiança, de censura a nada nem a ninguém. Não há espaço, não pode haver espaço para jogos políticos. Eu sei que as eleições estão no horizonte e que são daqui a 1 ano e que já temos alguns candidatos perfilados.
Não há espaço para isso. Mas o tema é demasiado importante. O tema é demasiado importante. O Benfica é demasiado importante para perdermos o foco. E nesse dia, o que eu pedia era a todos que participem, sempre dentro das suas liberdades, é que respeitem um momento solene que se vai passar no dia 21 e que vamos nos cingir apenas a esta discussão e teremos fóruns e outras oportunidades para discutir tudo o resto. Do Benfica, nós nunca fugimos destas discussões e da responsabilidade de cada um e da militância ativa, mas no dia 21, que será um dia longo, e como dizia ontem o Dr. Pedro da Costa, é o tempo que demorar, é o tempo que for necessário, não há limite para a discussão do Benfica, mas vamos pelo menos limitar-nos ao tema e vamos perceber que temos todos essa missão, todos essa responsabilidade de, no final do dia, sairmos melhor do que entramos, sairmos com uns estatutos que nos permitem encarar o futuro com confiança, com transparência e com mais democracia. Jaime Antunes, para terminar, pergunto-lhe como é que espera que vai decorrer a Assembleia Geral aqui e que mensagem é que gostava de deixar também aqui aos benfiquistas para essa Assembleia Geral importantíssima de sábado? Eu acho que a Assembleia Geral vai decorrer de forma elevada, com o civismo habitual, em todos os grados de grande importância do Benfica, e acho que os sócios e a mensagem a passar é que as pessoas, independentemente da opinião que cada um tenha, independentemente do exercício da liberdade democrática de expressão, independentemente do que cada um pense no Benfica. Aquilo que eu peço é que as pessoas pensem no Benfica, pensem naquilo que é essencial e se foquem no que é essencial. No próximo Assembleia Geral vamos discutir os estatutos do Benfica. Outras Assembleias Gerais temos outros temas, outras oportunidades e não faltam nos próximos tempos oportunidades para discutir outras coisas. Na próxima Assembleia Geral são os estatutos. E eu queria aproveitar também para agradecer, em nome da direção, quer seja ao Movimento Serviu Benfica, quer seja à Comissão Inicial, a forma elevada como colocar os interesses do Benfica à frente das posições pessoais e individuais de cada um. Eu acho que isso é importante salientar também, porque só assim foi possível chegarmos a este ponto, chegarmos a um consenso. E isso, muito obrigado a todos pela colaboração e a mim, eu pessoalmente, e em nome da direção, queria agradecer o vosso contributo. João Pinheiro, expectativa também para esta Assembleia Geral e que mensagem é que gostaria também de deixar aos benfiquistas? A expectativa permite-me o paralelismo, portanto, que a exigência que nós introduzimos ao desempenho dos atletas do Sport Lisboa e Benfica nas mais diversas modalidades, que honrem o clube, que respeitem o emblema e a camisola, que também sejamos capazes de transportar essa exigência para a nossa condição de sócios no sábado e possamos estar presentes, possamos, aqueles que o entenderem, expressar-se respeitosamente para com os outros sócios, para com o clube, e no final, sendo o voto livre, que seja o voto que melhor sirva os interesses do Sport Lisboa e Benfica. Não deixo de transmitir esta convicção por tudo aquilo que nos rodeia, por aquilo que observamos que os nossos principais rivais fazem ao nível da reestruturação da sua organização, ao nível da sua capacitação para serem mais competitivos nos tempos mais próximos, eu creio que será muito prejudicial ao Sport Lisboa e Benfica se este documento não obtiver uma votação de 3/4 que permita ao Benfica também ele reestruturar um pouco a forma como se apresenta aos sócios e à sociedade. E é esse o voto que deixo para que sejamos competitivos, sejamos capazes de honrar o Benfica e sejamos capazes de olhar para o futuro. Guilherme Fontes, uma expectativa também e uma mensagem para os benfiquistas para terminar. Eu espero que dia 21 seja histórico. Espero ver o pavilhão cheio, se calhar tão cheio que tínhamos que nos mudar para o estádio. Espero que os benfiquistas percebam a importância do momento, percebam que é preciso dar um sinal para fora, como o João dizia, nós vemos as mudanças que vão ocorrendo nos nossos rivais. Nós não ganhamos só em campo, é aqui neste espaço onde nós temos que ganhar de goleada à Benfica. E, portanto, é aqui nestes momentos em que os sócios têm que dizer presente, têm que se apresentar e dar uma mensagem clara de vitalidade, de militância ativa, de associativismo. Portanto, aquilo que eu peço é que estejam presentes no maior número possível, que
participem deste momento histórico desde o primeiro minuto e que entendam que no final do dia cada um terá que escolher em consciência aquilo que considera ser o melhor para o Sport Lisboa e Benfica. E que aproveitem estes dias até ao dia 21 para analisarem as propostas, refletirem e perceberem que há espaço para aprovar esta versão, este modelo de consenso que está à votação no ponto 1 e que depois também haverá espaço para, no ponto 2, poderem encontrar caminhos para alguma preferência pessoal que tenham, alguma ideia que achem interessante. Mas o importante é darmos um sinal de união e de maturidade democrática e de militância ativa. Como eu dizia, e mesmo para terminar, no Benfica não ganhamos apenas em campo. Sempre fomos exemplo fora das 4 linhas e acho que no dia 21 temos uma oportunidade única e histórica para reforçar essa nossa posição de liderança a nível nacional e internacional como um clube que é maior do que o próprio Portugal e por que não, nesse dia, termos uma participação histórica como nunca antes visto, como já aconteceu em eleições anteriores. Portanto, acho que o que se pede é que compareçam em grande número e consigamos sair com uns estatutos reforçados para o futuro. É importante, contrariamente, se calhar, ao que foi os estatutos de 2010, onde houve uma fraca participação nessa data, foi a que existiu e foram estatutos aprovados democraticamente e dentro da legalidade, mas acho que era importante dar essa mensagem e de comparecermos em grande número, discutirmos o Benfica com elevação e à Benfica e no final do dia só um poderá ganhar, que será o Sport Lisboa e Benfica. E esperamos que este programa tenha servido também para isso, meus caros Guilherme Fontes, João Pinheiro e Jaime Antunes. Agradeço a presença neste especial de informação e esperemos também, já agora, que se tenha feito jus ao lema do Benfica, é Pluribus Unum. É tudo, fique bem, fique na BTV, boa tarde.